Então é isso que acontece no toque de Jesus. Traz a alma para o corpo e manda a morte sair do meio. Manda a morte sair do meio. Mas nós temos também aqui outros protagonistas. Nós temos 2 cegos que surgem. Esses 2 cegos, eles estão lá entrando na casa de Jesus e Jesus faz uma pergunta para eles, porque eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles começam a gritar. Depois eles vão e entram lá na casa e Jesus faz a seguinte pergunta: olha para mim, Jesus, tá? Jesus, olha para mim. Vocês creem de fato que eu posso fazer isso? Vocês creem nisso? Porque estão falando muita coisa por aí. Você crê nisso? Que eu posso fazer isso? Ao que eles respondem: sim, Senhor. É nisso que nós cremos. Então, queridos, é essa pergunta que Jesus faz, que balança, que mexe com os olhos daqueles cegos. E Jesus diz: seja feito segundo a vossa fé. Aqui é interessante, queridos, que nós aprendemos há lições que nós devemos aprender aqui. Jesus tinha problema de fé? Ele tinha problema de fé? Sim ou não? Tinha ou não? Jesus não tinha problema de fé. Uma das provas é que um pouquinho antes ele mandou que uma menina, sem fé nenhuma, porque essa menina estava morta. Como é que essa menina tinha alguma fé? Não tinha fé nenhuma. Mas tocou a mão dessa menina e disse: Talita, come. Menina, levanta-te. Essa menina não exerceu nenhuma fé. Ela não podia, estava morta. Mas agora Jesus diz assim: seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, nesse caso, querido, Jesus apela não para a fé dele, mas para a fé daquele que buscou Jesus. Alô? O que a gente pode aprender com isso, queridos? O que a gente pode aprender? É que Jesus, sendo Ele quem é, tendo a grandeza que Ele tem, a majestade que Ele tem, na sua bondade, misericórdia e graça, Ele compartilha conosco a capacidade de ver coisas mudarem pela nossa fé. É por isso que Ele diz: credes que eu posso fazer isto? É como alguém que vai orar, aí fica um olho fechado, o outro um pouquinho aberto, aí quando termina não teve efeito nenhum a oração, aí ele termina a oração e diz: eu sabia que isso não ia dar certo, eu sabia que Deus não ia responder. Claro, só funciona quando é liberado a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção de fatos, de verdades que se não veem. Portanto, Jesus apela para a fé deles. No final do texto, o que Jesus diz? Ele fala sobre a questão da seara, que é grande, mas são poucos ceifeiros, são poucos trabalhadores, e havia muita terra para ser conquistada. Então, querido, Jesus, sabendo que ele iria ser assunto aos céus, ele iria subir, o Espírito Santo ia descer, mas ele tinha que treinar esse pessoal. Então tinha que treinar onde? Na sua fé. Alô?
É tanto que ele fala para a mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Amém? Nós encontramos também um outro protagonista, um homem mudo e endemoniado. Eita, pegou aqui. O cara era mudo e endemoniado. Lembra do endemoniado de Gadara? Aquele homem que andava ali, todo cheio de flagelos, cheio de cortes, tentavam prender com correntes, ele quebrava as correntes. Aquele homem que assustava as pessoas, metia medo nas pessoas, ninguém passava por ali. E o seu lugar de moradia eram os sepulcros, ou seja, aquele homem que vivia em lugar de mortos.